Olá, almas bonitas, sejam bem-vindos. Eu sou a Vera Xavier. Estou aqui hoje para vos falar sobre as mensagens do tarot para esta semana de 14 a 20 de setembro. Certo? Setembro de 2022. Não, 2020. 2020. Muito à frente, muito à frente. Pronto, mas sou eu, já sabem que sou eu. Então, o que é que eu pensei? Pensei em aproveitar estes minutos iniciais para dar umas dicas mais pragmáticas ou para falarmos assim rapidamente num tema interessante. E hoje decidi, há muita gente que não sabe a diferença entre um incenso e um defumador. Toda a gente conhece o incenso, não é? Este é um dos meus preferidos. Um defumador é uma coisa mais assim, também assim mais grossinho. Porquê? Porque tem uma série de ervas, eventualmente às vezes sal também, e este sim é um purificador, um defumador para uma casa, para limpar uma casa. Os incensos são para irmos mantendo. Então, são duas coisas distintas. Não quer dizer que se usarmos este também não ajuda a limpar o ambiente. Ajuda. Mas quando sentimos que o ambiente está mais carregado, então é mesmo com este. Eu gosto muito deste. Mas há o Paracelso. Há, cuidado, porque também há muita coisa que não é nada. Também, portanto, cuidado onde é que compram estas coisas. Cuidado onde compram estas coisas, porque às vezes aqueles não me inspiram confiança, aqueles triângulozinhos e tal, aquilo não me inspira muito confiança, mas pronto. Eu tenho uma equipa vencedora e não mexe. Muito bem. Então, vamos usar hoje um tarot que é absolutamente fantástico, que se chama The Fountain Tarot. É muito, muito bonito. Vamos então ver se isto corre bem e sem peripécias. Vamos conseguir, Vera, vamos conseguir. Bora lá. Então, 2 de paus é o arcano que vai reger esta semana dos nossos amados carneiritos. O 2 de paus, aqui há a minha cábula também, porque tenho aqui a minha cábula, é uma carta de alguma nostalgia, de algum saudosismo, e portanto este remete-nos um bocadinho para o nosso passado. Sim. O que é que o 2 de paus indica? Indica que há situações na sua vida que ainda não foram resolvidas, como é evidente. Isso é um trabalho para o resto da vida. Ai, daquele que acha que já fez o trabalho todo. Bom, seria extraordinário, seria ótimo. Agora, a pergunta é como é que nós podemos querer aceder a um futuro melhor, a um presente melhor, se nós ainda estamos presos ao passado? Não é? Isso não faz muito sentido, somente se estivermos presos pelas mágoas, mas também não é só pelas mágoas que nós ficamos presos, às vezes ficamos presos lá atrás por causa de ideias que ficaram na nossa cabeça, portas não fechadas, que se transformaram em coisas idílicas, por exemplo, o primeiro amor, o primeiro marido, o primeiro não sei. Quando essas situações não são bem resolvidas, elas ficam a pesar em nós, não é? E depois andamos o resto da vida a tentar resolver isso e nem sempre conseguimos. O 2 de paus, então, um arcano que nos indica que esta fase é uma fase de alguma paragem, perceber o que é que pode estar a bloquear nesta altura, tá bem? É uma fase de introspeção, é um 2, tem a ver com o papis, introspeção, mas também é um arcano que pede que seja grato por aquilo que alcançou, apesar de tudo. Está bem? Sim. Touro tem o 6 de paus, que diz: ninguém chegou a sábio por acaso. Verdade. Ninguém chegou a sábio por acaso. Tornar-se uma pessoa sapiente é um esforço muito grande, é um esforço que requer estudo, ouvir as pessoas interessantes, ver coisas interessantes e depois transformar essas coisas dos outros. Nós, no fundo, somos pedaços das coisas dos outros. As nossas crenças são
são, deixa-me ligar o ar-condicionado que morre aqui. São pedaços dos outros que nós vamos apanhando, vamos recolhendo o melhor que essas pessoas têm. Esperemos. As pessoas não têm que ser perfeitas. Os nossos professores, as nossas pessoas mais velhas, os nossos mestres de alguma maneira, não são perfeitos e não temos que concordar com tudo. Nós temos uma coisa que é raciocínio, que serve para destrinçar aquilo que nos faz sentido e aquilo que não nos faz sentido. E então é exatamente isso, é ir buscar essa informação fora para depois ser transformada em conhecimento, ser transformada em alguma coisa que é nosso, que nos faz sentido. Também, e isto, como é evidente, é super abstrato. Dizem os textos teósofos, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Acho tão bonito. Nesta altura em que estamos na era de Aquário, que já não é muito... Saímos da era de Peixes, que foi muito do amor incondicional, de uma fé quase irracional, ainda há muita gente que está aí, de devoção e de algum fanatismo também, onde está ainda também muita gente. Mas no nosso caminho pessoal, as pessoas vão aparecendo à medida que nós vamos precisando delas. E às vezes não tem que ser uma pessoa, pode ser um livro que de repente nos cai no colo, pode ser... Já me aconteceu olhar para um outdoor e perceber que giro, é uma mensagem para mim. Ou isso, ou estou a ficar maluca, é uma das duas, pronto, não, mas não faz mal. Mas é muito interessante perceber que nesta era de Aquário, às vezes não têm que ser pessoas físicas, mas podem ser outros meios que nos traz as mensagens, que nos traz as lições. Também tão interessante, muito bem. Portanto, esteja disponível e aprender sempre, até o último dia. Até o último dia. Está bem? Gêmeos tem o Cavaleiro de Paus. Muitos arcanos de fogo. E o Cavaleiro de Paus diz para o signo de Gêmeos: obstáculos são aquelas coisas que nós vemos quando tiramos os olhos dos objetivos. É tão interessante esta frase. E de facto é isso. Se nós estivermos realmente focados, se calhar coisas que nos vão passar, coisas que são as tais distrações que nos tiram unicamente do caminho, que nos fazem perder o rumo, e essas armadilhas são constantes e nós temos de estar atentas a perceber o que é real e o que não é real, não é? Este arcano, de facto, não é o mais paciente do mundo, mas os Gêmeos também não são. Vai daí. Portanto, essa energia está lá. Agora, é preciso realmente, eu acho que a semana passada também falámos sobre isso, é preciso realmente não se dispersar muito. Ou seja, ter consciência de que tem essa força, de que tem essa energia, que tem essa capacidade, mas se calhar tem que entrar numa batalha de cada vez. Está bem? Uma batalha de cada vez, com um objetivo que é aquele objetivo lá ao fundo. Está bem? Que já não está tão ao fundo assim. Muito bem. Portanto, dispersão, não. Caranguejo tem outro arcano ígneo, o 7 de paus. O 7 de paus não é tão bonito. Aliás, este tarô é lindíssimo. O 7 de paus, que nos diz: não respeito um homem só porque ele envelheceu, porque as más pessoas também envelhecem, não é? Isto é uma frase um bocadinho polémica, um bocadinho dura, mas que é verdadeira. Eu lembro uma vez, eu usei-a, acho que foi no Rádio Clube, e causou assim algum impacto, mas as pessoas não têm que ser respeitadas só pela idade. Sim, elas têm que ser respeitadas por aquilo que são, por aquilo que foram, por aquilo que nos deixaram, pelo legado que nos deixam. E através do exemplo, principalmente, não é? Então, lembro-me que causou assim uma certa celeuma, e é realmente uma citação. Eu não me lembro quem é que disse isto, mas é verdade, nós temos que admirar as pessoas pelos seus feitos, não é? E isto tem muito a ver também connosco. Nós todos estamos a envelhecer, não é? Mesmo os meninos de 8 anos, não é? Estamos a envelhecer. E portanto há que saber fazê-lo com graciosidade
e tentar evitar, como algumas pessoas, não é? Há quem diga que a idade refina algumas coisas notas, as boas e as menos boas. Então vamos tentar que a idade refine as melhores. E não há amargura, e não há desconfiança, e não esse tipo de energias que não nos servem de nada, só nos corroem. Tá bem? E o nosso objetivo é sair da Terra com o coração limpinho. Esse é um dos grandes objetivos que nós temos na vida, é sair da Terra com o coração limpo. Sim? Portanto, vamos refinar-nos, germanianos, naquilo que melhor tem. Tem uma comunicação fantástica, tem uma energia intelectual incrível, tem um senso de humor normalmente muito, muito giro. Portanto, vá valorizando essas... são generosos, normalmente são muito generosos. Portanto, é nesse tipo de características que se deve focar. Tá bem? Depois, o resto vamos fazendo, não é? O 7 paus pede também que pare um pouco nesta luta interna em que poderá estar. Tá bem? 7 paus é também uma carta de lutas, mas a questão é porque é que estamos em luta, porque é que estamos em esforço, porque é que as coisas não estão a fluir. Mais uma vez, temos que parar para perceber porque é que as coisas não estão a fluir. Sim? Sou eu que estou armada em control freak, sabendo nós que não controlamos coisíssima nenhuma, ou porque eu parei, alguns, em alguma situação atrás, em algum evento que me marcou, e recuso-me a andar para a frente. Aqui, o que nos faz parar, ou o que nos faz andar excessivamente rápido, que são aquelas pessoas que estão sempre em luta, normalmente tem uma razão. E é bom irmos lá, naquele momento, transmutar essa situação, libertar, perdoar o que há a perdoar e viver em paz, tanto quanto possível. Pelo menos connosco. Tem que haver uma paz interior para a gente poder viver sossegados, com alguma qualidade. Está bem? Muito bem. Ora, Leão, 5 de espadas. Mais valia termos continuado no fogo. 5 de espadas é muito engraçado porque traz uma citação que eu acho tão bonita e que vocês sabem que eu tenho a pancada da liberdade, é um tema que eu gosto muito, mas traz uma citação que nos faz pensar ao contrário, que diz assim, é de José Ortega y Gasset: quem, em nome da liberdade, renuncia a ser aquilo que deveria ser, já se matou, em vida. É um suicida de pé. A sua existência consistirá numa perpétua fuga da única realidade que era possível. Ou seja, nós falamos aqui muito sobre a liberdade de sermos quem somos, a liberdade de nos mantermos inteiros nas relações, no trabalho, seja no que for. Mas depois há aquelas pessoas que usam a liberdade desta maneira, que é uma coisa assim um bocadinho mais leviana. Porquê? Porque quem renuncia a ser aquele que deveria ser, aquele que foge dos compromissos, aquele que foge do seu propósito de vida, aquele que foge a amadurecer, aquele que foge de assumir responsabilidades. Porque a liberdade, mais uma vez, não tem nada a ver com a responsabilidade, não tem nada a ver, nem com leviandade, nem nada disso. Então há que reaprender a perceber o que é a liberdade. E para os leões, esta semana em particular, veja se não está a fugir de alguma coisa que é importante. Seja aquela conversa, seja aquela reunião, seja o que for. Até pode ser uma conversa consigo. Mas se calhar é preciso esclarecer coisas e assumir a responsabilidade do seu próprio caminho. Está bem? Leõezinhos, vocês conseguem. Pois não conseguem. Virgem. Ora, Virgem tem o Rei de Ouros. Ouros tem a ver connosco, nós somos terra. E o Rei de Ouros é um arcano interessante porque ele traz-nos solidez. Aliás, a imagem dele é muito bonita, de um homem mais velho, não sei se consegue ver bem. E descansado, ele está descansado numa postura de quem já fez, de quem já produziu, de quem já materializou alguma coisa e não no sentido só terreno, também material. Ele também conseguiu chegar a um ponto da sua
personalidade, o seu caminho pessoal e espiritual, onde se sente que, ok, eu realmente já fiz e já ultrapassei coisas incríveis, incríveis, e portanto eu tenho neste momento uma maior estrutura, uma maior maturidade para conseguir fazer outras coisas. Tá bem? Outras coisas que me deem prazer, sonhos que ainda não concretizei. Portanto, o rei traz nessa segurança. Tá bem? Não, tem muito a ver connosco, não é? Definitivamente, nós precisamos daquela base, não é? Porque somos terra, precisamos daquela base. E essa base tem que ser construída diariamente. Chama-se a nossa autoestima. Então, perceba, orgulho de si. Dá uma palmadinha no ombro e perceba que outros na sua situação já tinham, se calhar, tornado pessoas amargas, tristes, feias por dentro, claro. Tá bem? Portanto, palmadinhas nas costas para a gente. Balança. Balancinhos mais lindos tem o 4 de paus. O 4 de paus é... A minha cuca já estragou o meu presente, que não tem ainda uma semana. Eu vou dizer a quem me ofereceu. O 4 de paus, então, para a balança, diz: um pensamento positivo ao deitar e ao acordar alimenta-nos por todo o dia e dá-nos força para vencer os embates do excitante processo de viver. Isto, por favor, experimentem. É muito interessante. Eu comecei a fazer isso há uns anos atrás e às vezes até fazia o contrário para perceber os resultados e era incrível. Por favor, experimentem, que é acordar de manhã e acordar cansado, exausto, não quero mais um bocadinho e tal, mas assim que passa a rabugice, ou antes que entre a rabugice, vamos dizer: ok, eu acordei, estou viva, vou trabalhar, tenho um trabalho, tenho coisas para fazer, tenho uma vida para viver. Eu sou grata pela vida que tenho. Então, mesmo sendo ela mais difícil. A Indira Gandhi, a primeira-ministra índia, ela preferiu esta frase: obrigada, meu Deus, porque me deste uma vida difícil. Isto é de uma grandiosidade de alma que não está acessível a todos, não é? Mas um dia nós vamos perceber que as coisas difíceis porque passamos fizeram-nos crescer para um lado ou para o outro, para o lado das trevas ou para o lado da luz. Tá? Há sempre esta escolha. Portanto, o 4 de paus, o exercício que eu estava a falar, já me estava a perder. O exercício é, então, de manhã acordar e dizer palavras positivas, sejam quais forem. E experimentar um dia, continuar naquela coisa de zangada, não quero ir trabalhar e não me apetece, e não sei o quê, e meus chefes, meus colegas, e eu tenho um emprego, experimentem. O dia todo vai correr mal. Não tenho qualquer... Eu experimentei isto várias vezes e de facto é isto. As pessoas, quando nós estamos com essa energia, as pessoas nem nos cumprimentam, quase que nem nos veem, e a tendência é realmente o dia ser preso, cheio de pequenas coisas irritantes. Quando nós acordamos com esta alegria e com esta gratidão, o dia corre de uma maneira bastante mais suave. Experimentem. Então é muito, muito, muito interessante. Portanto, isto é o quê? É mudar os nossos pensamentos negativos, é estarmos com atenção aos nossos pensamentos quando eles começam, né, a descer, não é? Que é uma coisa natural, e travá-los ali. Sim? Este exercício matinal é muito giro, mas depois isso é para continuar, porque nós estamos tão formatados para estarmos sempre ali no pior, né? Estamos sempre a queixar-nos e sempre a dizer mal e sempre nós, de facto, a única maneira de sair daí é começarmos a mudar os pensamentos. E isso de início parece um exercício superficial, falso, mas com o tempo vai começando a mudar até a nossa mente, como ela funciona, mesmo em termos neurológicos. Atenção, mesmo em termos neurológicos, que é muito interessante. Portanto, é mudar a frequência. As palavras têm frequência, os pensamentos têm frequência,
E umas estão aqui mais em baixo, outras estão mais em cima. A gratidão está aqui em cima. Está bem? Muito bem. Vamos falar mais sobre isto, que é um tema muito interessante. Ora, o escorpião tem 3 de ouros. É uma das cartas que eu mais gosto, confesso. É uma lâmina muito poderosa, muito bonita. E ela diz: um poder superior empurra-me para uma meta. Enquanto ela não for alcançada, eu sou invulnerável, imbatível. Mas se não tiver mais metas, bastará uma mosca que me derrubará. Quem é que disse isso? Napoleão Bonaparte. Lá, se calhar lá na sua ilha Elba, coitadito, ou na ilha de Santa Helena, ou... coitado. Foi um grande estadista. Mas o poder é de facto é muito apetecível e muito perigoso. É o arcano diabo, é muito perigoso. Portanto, isto é uma das coisas que nós mais falamos aqui, é o 3 de ouros, sendo um 3, o 3 é o número da matéria, do fruto. E o 3 de ouros é um arcano forte que nos diz: este momento é bom e tu estás preparado para avançar em qualquer coisa, amadurecer qualquer coisa, concretizar alguma coisa. Por isso ela é chamada a carta da maestria. E portanto há aqui uma confiança que nos faz avançar. Escorpiões, conseguem fazer isto, não duvidem das vossas capacidades. Não liguem à maioria das coisas que vêm aí sobre o escorpião, porque é um disparate, está bem? E é mais uma forma de nos formatar. Escorpião é isto, isto, isto. Virgem é isto, isto, isto. Não, nós somos um mapa astral com imensa informação, está bem? Não me formatem. Eu não sou chata, e não sou perfeccionista, e não sou ranzinza. Upsi! Nada ranzinza. Não, mas não reduzam, de facto, ao signo solar, que é uma coisa paupérrima, não é? Ora bem, estávamos no 3 de ouros de escorpião. O que é que o 3 de ouros também nos indica? Daí que eu gosto tanto dela. Que tudo é importante. Os 3 pontos de vida são importantes. A vida material, a vida pessoal e a vida espiritual. São 3 pontos importantes na nossa vida que podemos trabalhar ou em simultâneo ou não. No início da nossa vida, até aos 30 anos, se calhar estamos muito focados na área material pelas razões óbvias, não é? Mas depois disso, depois da vida de alguma maneira assentar, não é? Que às vezes é aos 40, é aos 50, mas quando a vida assenta, depois convém perceber que há outras coisas, porque, reparem, há tanta gente que tem tanto dinheiro e são profundamente infelizes, que têm uma estabilidade financeira invejável, que não têm quaisquer problemas com as contas e com isto e com aquilo, e não conseguem valorizar isso, são profundamente infelizes. Mas são mesmo, sentem aquele vazio. Porquê? Porque falta o resto, não é? Falta o resto, falta desafios, falta estímulo, falta crescimento espiritual, pessoal, não é? Por isso o dinheiro ajuda muito, com base, não é? Mas, amigos, vamos morrer, vamos morrer, está bem? Fica cá tudo. Muito bem. Sagitário tem o 8 de ouros, mais ouros. O 8 de ouros é uma carta que diz: mesmo que eu soubesse, e isto é uma frase de Martin Luther King, mesmo que eu soubesse que amanhã o mundo iria acabar, eu ainda plantaria a minha macieira. Isto é a esperança e a fé na melhor das suas acessões. É uma confiança de que, enfim, temos que continuar a fazer a nossa parte até o último dia. Esta frase, este axioma é realmente aquilo em que nós devíamos fixar. Seja que idade tivermos, nós temos sempre qualquer coisa para fazer. As pessoas de 60 anos, 65, 70, acham que já não têm que fazer. É mentira!
é mentira. Tem outras coisas para fazer que não, se calhar, aquelas ortodoxas, mais uma vez, que a sociedade nos disse que temos que fazer isto, aquilo e outro. E depois chegamos ali àquela idade, e há umas pessoas antes, e achamos que não temos objetivos, que não faz sentido ter objetivos. Como assim? Temos que continuar a crescer enquanto pessoas. Temos que continuar a trabalhar no nosso legado, naquilo que vamos deixar aos outros, não é? Então, porquê que não há objetivos? Já não é o objetivo de atingir uma carreira, né? Meus amigos, caso não repararam, assim que vocês saíram da empresa foram substituídos. A vida é assim, não é? Pois aí percebem, se calhar dei demais à empresa e de menos ao resto. Então esta é o arcano e a inspiração para sagitarianos, eles que são justiceiros, que são de facto seres incríveis, com uma força, uma energia, um charme, tudo e mais uma coisa. Nota-se que eu gosto de sagitarianos. Porque são regidos por Júpiter, não só porque são girados, normalmente, mas porque, os touros também são, mas porque são mais possessivos, isso não interessa. Mas porque eles são aventureiros, eles, por serem também de fogo e de ser um fogo um bocadinho mais maduro, eles tornam o mundo mais interessante. E eu pergunto-lhe se tem feito a sua parte, se tem tornado o mundo mais interessante. Tem? Sim? Não? Talvez. Não sei, não respondo. Pense nisso, está bem? Seja que idade tiver, tem sempre coisas para fazer, é uma questão de criatividade. Capricorniano tem o 7 de copas. 7 de copas é um arcano, é quase a antítese do Capricórnio, que quer ter certezas absolutas, mais uma vez, tipicamente, quer ter certezas absolutas para dar o passo a seguir, não é? Ele está aí a rede, não está, volta para trás. Portanto, tipicamente, os capricornianos gostam de chão, gostam de ter certezas e não gostam muito de dar saltos no escuro, não é? A não ser que sejam, por exemplo, se for um capricorniano que tiver muito Marte no seu mapa, ou muito Júpiter, aí dá-lhe mais fogo, dá-lhe mais movimento. Tá bem? Portanto, de facto, as pessoas são mais do que o seu signo solar. O 7 de copas é quase a antítese, não é? Porque o 7 de copas é uma carta de vários caminhos, de várias perspectivas, de várias coisas que podem estar a surgir na nossa vida, umas melhores que outras, nem todas são reais, nem todas são benéficas, mas que causam confusão, especialmente para quem gosta das coisas certinhas. Capricorniano, revê-se nisto? Quem gosta das coisas assim certinhas, o 7 de copas vem dizer, mas olha, mas há mais coisas, há mais hipóteses, há mais caminhos, há mais perspectivas, não é? Os outros também têm perspectivas diferentes e não são melhores nem piores, mas o 7 de copas também nos ajuda a sermos mais visionários e a abrir a nossa mente, ouvir os outros com atenção, está bem? Especialmente aqueles que nós assim à partida não concordamos muito, mas é muito interessante fazer esse exercício, não é? É ouvir as pessoas que nós não gostamos, porque é fácil ouvir as pessoas que gostamos, não é? Então é muito, muito interessante porque nos abre de facto horizontes e nós não temos que estar naquela postura defensiva. Não, vamos ouvir de forma descansada, de forma serena, porque se calhar aquela pessoa até nos vai ensinar alguma coisa de muito interessante, que pode ser o oposto daquilo que ela está a dizer. E é muito interessante também ver desse ponto de vista. Portanto, nesta altura é possível que se sintam um bocadinho mais confusos e percebam que a vida, de facto, é muito diversificada. E traz aqui uma citação do Carl Sagan, que diz: a imaginação transporta-nos com frequência a mundos que nunca existiram. E sem ela, nós não vamos a parte nenhuma. Este resume, no fundo, aquilo que tivemos a dizer. Vamos permitir que a nossa imaginação, que a nossa criatividade
nos traga caminhos alternativos, caminhos que a partir de até parecem disparatados e que depois são mais divertidos, mais estimulantes, mais arriscados, eventualmente, sim, mas há outros caminhos que não este sempre a direito. Está bem? Está dado o recado. Aquário tem o 9 de ouros. O 9 de ouros, tive quase para fazer batota e pôr o 9 de ouros nas virgens, mas não fiz, não faço batota. Que diz, que engraçado, ainda ontem pensava nisso, quando andava a passear a Cuca, ir buscar aquele slogan que há uns anos, por razões muito tristes, andou muito na boca do povo, que era: nós somos todos iguais e todos diferentes. Todos. Somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Não há assim grande dúvida, não é? Somos centelhas de Deus. Não há melhores nem piores, muito menos pela cor da pele, que é a coisa mais imatura em termos espirituais. Eu sou branca, eu sou mais filha de Deus do que o meu querido amigo, não sei, que é angolano, ou por causa da pele. Da pele, caramba! Respira. Portanto, todos diferentes, todos iguais. Não há duas pessoas iguais, como aquela analogia simpática das mãos. E o 9 de ouros também nos diz que nós estamos todos em aprendizagem. Todos. É claro que uns já ultrapassaram algumas coisas, outros estão no início do caminho, são as chamadas almas infantis ou almas não despertas. Está bem? Nós estamos todos a caminho, nós também já fomos almas não despertas, se calhar também já fizemos o Diabo 4, e fizemos de certeza. Está bem? Porque isso faz parte do nosso processo de crescimento, passar por várias experiências e ir amadurecendo com elas, enquanto alma. Portanto, o que é que o 9 de ouros diz? Não se pressione em termos do seu caminho, se está no caminho, se não está, nós estamos sempre no caminho. Sempre. Mesmo quando aparentemente pausamos por alguma razão, ou porque estamos mais tristinhas e achamos que estamos mais ausentes do caminho, mais ausentes até da nossa hierarquia espiritual, e não estamos. Não estamos. E eu já disse isto algumas vezes e vou continuar a dizer. Sempre que nós nos sentimos abandonadas pelo pessoal lá de cima, reparem se não somos nós mesmos que nos afastamos. Reparem. Sim? A tristeza, a angústia, o desespero são emoções tão densas que de facto nos quebra de alguma maneira, não é? E portanto, se estamos quebradas, não temos aquela ligação, aquela confiança sequer para ligarmos ao divino. Está bem? Portanto, vamos andando devagarinho. Também tem esta coisa do aprender enquanto alma. Há um dos grandes desafios que é parar de reagir. Porque reagir pressupõe que há sempre um ato que nos faz reagir. E isso normalmente dá asneira, como nós sabemos. Então, é parar e perceber se a maneira como eu vou agir é construtiva ou nem por isso. Ou ele chamou-me Toina e eu vou-lhe chamar Toine. Porquê? Não, alguém tem que quebrar essa energia. Não tenho que responder da mesma moeda. Eu tenho que me superar a mim própria. Superar a mim própria é dizer: eu podia reagir da mesma forma, mas não quero. Tá? Muito bem. Ora, peixinhos, tenho-te pendurado, que é um arcano que não tem muito a ver com o peixinho típico. O peixinho típico é emocional, é vulnerável. Quando um dia dá-lhe assim um clique e ele diz: agora não vou ser mais vulnerável, agora não vou mostrar nem o meu sofrimento, nem as minhas mágoas, o que é que normalmente acontece?
fecham-se e põem uma capa muito dura. Sim? Muito dura ou muito distante. Sim? Isto acontece muito com os signos de água, que às vezes nós estranhamos pessoas que são tão. Que têm personalidades tão vincadas, muitas vezes são caranguejos, peixes. Porquê? Porque não aceitam a sua vulnerabilidade. Consegui dizer, yes! Porque não aceitam que vejam-nos frágeis. E todos somos frágeis, meus amigos. Somos todos. Todos nós precisamos de colinho. Todos. O problema é que quando nós chegamos àquele momento em que dizemos não preciso do colo de ninguém. Volta para trás, volta para trás. Precisamos todos de colo. Sim. E isso, mais uma vez, tínhamos nós 20, 30, 90. Todos precisamos de colo. Todos. Tá bem? Portanto, cuidado com as máscaras, cuidado para não se deixar amargurar pela vida, não se tornar um bocadinho rígido. Sim. Temos que encontrar ali um meio termo, não é? Temos que, não é estar vulneráveis o tempo todo, como é evidente, porque senão vão-nos cair em cima com os dois pés, como nós sabemos. Se mostramos fragilidade em alguns momentos, a coisa não corre bem, porque há sempre pessoas que vão tentar aproveitar-se de nós. Isso é sabido. A questão é saber quando ser vulnerável, com quem ser vulnerável. Bem, e nós temos pessoas a quem podemos pedir colinho. Um abraço. Ai, os abraços agora são ilegais. Mas, sim, está bem. Portanto, cuidado para que as circunstâncias da vida não vos endureça. Está bem? Please, não, 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 não. Tá? Muito bem, então, se quiserem ler as previsões, que são mais completas, podem ler no Sapo Lifestyle. É só pôr no Google Vera Xavier Sapo, vai lá direitinho. Se quiserem fazer a vossa consulta de tarot online comigo e com mais uma série de colegas, temos o site tarodisis.com, e se me quiserem seguir no Instagram, Vera uma bruxinha moderna, no Facebook, onde quiserem, estejam muito no YouTube também, no YouTube, que estou a tentar ressuscitá-lo. Portanto, se quiserem seguir-me, se quiserem acompanhar-me na minha caminhada, vamos lá. Pode ser? Não, vais ter. E beijos! Mua!